10 agora, tá? Das 9 às 4. Nossa, até isso eles querem. Meu Deus, gente, não pode fazer recurso 5 horas da tarde, não? Ah, misericórdia. Cada uma. Agora a gente tem que olhar pro texto, gente. Vai chegar aquela horinha amada que a gente vai ter que olhar um pouquinho pro texto, mas não tem problema, né? A gente vai aonde tá pedindo ali. Sobre o artigo de Cláudio Moura Castro, foram apresentadas as seguintes considerações. Primeiro, é corrente no Brasil a ideia de que a universidade é para todos, tal ponderação é considerada pelo autor um conceito obsoleto que beira o desvaneio. Gente, se vocês estão com a prova aí na mão de vocês, ele tá falando bem no primeiro parágrafo, né? É isso mesmo, Lucimara. Pois o mundo está escorrendo. Mas se. Então, né? Essa seria a letra A, mas eu ficaria entre a letra D também. Se a gente não levar tão ao pé da letra, a palavra existe, por H tá certo, mas ali deveria ser existem, né? Quem tá com a prova aí, vocês vão ver que no primeiro parágrafo tá falando assim, ó. Dois cacuetes tupiniquins moram na cabeça dos nossos doutos. O primeiro é que a educação superior deve seguir um modelo único. O segundo é que a universidade é para todos. O primeiro é uma ideia obsoleta. O segundo é um devaneio. Ou seja, a primeira tá errado, né? Porque tal ponderação considerada pelo ator um conceito obsoleto que beira o desvaneio. Não, ele não fala que a universidade é para todos, que ela é um conceito obsoleto. Ele só fala que o segundo é um devaneio, né? Ele fala que o primeiro é uma ideia obsoleta, ou seja, que a educação superior deve seguir um modelo único, tá? Então, essa primeira está errada por isso. Tudo bem? Então, a primeira ali tá errada, porque ele diz que a primeira, né, é uma ideia obsoleta, ou seja, que a educação superior deve seguir um modelo único e obsoleta, e o segundo é um devaneio, ou seja, que é uma universidade para todos. Então, essa tá errada, porque ele tá dizendo ali na afirmação, né, que a consideração que ele está fazendo, que tal ponderação é considerada pelo autor um conceito obsoleto que beira o devaneio. Não. Que a universidade para todos seria, na verdade, que beira o devaneio. Tá bom? Eu marquei D, mas se for A ou D. Na questão 9. Então, a primeira tá errada ali, tá? Vamos ver o segundo ali. O ensino superior, ao longo de quase um milênio de história, multiplicou suas vertentes e deixou de se apresentar como mero instrumento hábil a preparar as elites intelectuais para atuarem como caixa de ressonância da sociedade. Hoje, esse papel se ampliou e uma de suas missões mais valiosas, a pesquisa, tornou-se factível para todas as camadas sociais que compõem o corpo discente das universidades. É isso que ele está falando. Só que no texto, gente, vamos lá. Que fala assim, ao longo de quase um milênio da história, o ensino superior amadureceu e se bifurcou, multiplicando-se as vertentes. Tá? A sua função mais nobre é preparar as elites intelectuais a ser uma caixa de ressonância da sociedade, consciência crítica e fórum de discussões. É inevitável, até lida com temas conflitivos. Uma minoria cumpre esse papel, outra missão valiosa e delicada é a pesquisa. Esse papel se ampliou de 2 séculos para cá, mas sempre será para poucos. Então, ele tá falando, né? Não tá errado essa também, tá? Porque no texto, né? Fala que o ensino superior amadureceu e se bifurcou, né? Se separou. Boa noite, tudo bem, Adriana? E ele tá falando que ao longo quase de um milênio da história multiplicou suas vertentes e deixou de se apresentar como um mero instrumento hábil a preparar as elites intelectuais para atuarem como uma caixa de ressonância. Fala isso no texto, né? A sua função mais nobre é preparar as elites intelectuais e ter uma caixa de ressonância da sociedade. Mas ele fala também que é uma consciência crítica e fórum de discussões. Depois ele fala assim, na pergunta, hoje o papel se ampliou e uma de suas missões mais valiosas, a pesquisa, tornou-se factível. A outra missão valiosa e delicada é a pesquisa, né? Falou que é valiosa, só que não falou que ela se tornou factível, né? Então essa também está errada,
tá? Agora, terceiro. O autor avalia que hoje entende-se como uma das principais missões das instituições de ensino, batizadas ou não como universidades, a profissionalização de uma enorme massa de concluintes do ensino médio, tá? Tá falando aqui no texto, ó, essas missões se combinam de diferentes maneiras. Algumas instituições podem assumir várias, a maioria apenas uma. É assim por toda parte. Se são batizados como universidades, outro nome depende da geografia e não uma imanência recôndita. Então, falou, né, dos nomes da educação, batizado ou não como universidade. Tá aí, tá certo. Vamos ver se ele continua falando, ó. Mas no Brasil aparece uma outra missão, meio de solar, blá, blá, blá. Ao olhar tabelas de distribuição dos alunos por curso superior, nossa, uma hipertrofia das áreas sociais, humanidades, como queira chamar. Corresponde europeu 4 anos a menos. Compensar a falta de educação. Não. Vamos ver aqui no texto, né? É ruim que a gente tem que ficar voltando no texto. Se vocês estão com o texto aí, é mais fácil mesmo, né? Mais fácil que eu voltar pra gente ver as alternativas. A profissionalização de menor massa de concluintes do ensino médio. Vamos ver onde ele fala isso. Vocês estão batizados com ou de outro depende da geografia. Tal. Vamos ver. Oh, gente, é ruim demais, viu? Atenção, começar a qualidade da educação, senão... Pseudomotor... Achei. Tá falando aqui que a profissionalização de menor massa de concluintes do ensino médio. Fala que a universidade, né, falou colegiões, né, para esses alunos que não atingiu, né, o nível exigido para o curso superior. Terceira é verdadeira, tá? E a última ali, 4, Cláudio Moura Castro, chama de educação pseudomotora, aquela ofertada em universidades públicas, composta principalmente por alunos egressos do mau ensino básico, também das redes públicas. Essa conjuntura explica o porquê de os alunos brasileiros apresentarem um nível intelectual 4 anos inferior quando comparados aos estudantes europeus da mesma idade. Tá, vamos lá. Onde ele fala aí, educação pseudomotor. Acabei de ler isso, misericórdia. Tá falando aqui, ó. Mas não se trata isso. Os brasileiros se formam no ensino médio com um nível de maturidade intelectual que corresponde ao europeu com 4 anos a menos escolaridade, né? Portanto, há uma enorme proporção de matriculados que não atingiu o nível exigido para um real curso superior. Aí depois ele fala, né? No todo, é um remendo grotesco, mas cujo é uma educação pseudo superior, mas não podemos condená-la em si, já que resulta do mau ensino básico nas redes públicas. Por sua própria iniciativa, os alunos o fazem concerto, tá? Então, ali falou que explica a conjuntura do porquê os alunos brasileiros apresentam um nível intelectual 4 anos inferior quando comparados aos estudantes europeus. Aquela ofertada, não fala que é aquela ofertada por universidades públicas, tá bom? Nossa, tá demorando demais? Não, tá tranquilo? Então tá bom. Parágrafo 10, eu achei. Essa também tá errado. A única que tá correta é a alternativa... Não, alternativa, né? O assertiva 3, no caso. Então, é a letra A. Tá bom, gente? Essa a gente tem que voltar no texto, é chatinho mesmo, tá? Entendo as pessoas que leram 2 vezes. Te entendo. Né? Porque esse texto é bem chatinho mesmo, tá? É um artigo de opinião. Bem chatinho, tá bom? A única que tá correta é a alternativa 3, tá? Acesse investimentoeducacional.com.br e matricule-se no Intensivão. Curso preparatório para o concurso de professores efetivos de São José dos Campos, com a formadora Juliane Rocha. A única plataforma online com parcelamento no Pix.